Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de falar sobre um tema importantíssimo para a nossa sociedade, sobre câncer, com o professor Antônio Palumbo, que é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Antônio Palumbo, muito obrigado por estar aqui hoje para uma resenha sobre câncer, sua área de especialização. O professor Antônio tem alguns artigos publicados nessa área e depois vocês vão ver nos links abaixo alguns deles. Muito obrigado, professor Antônio, pela conversa hoje aqui com o nosso quadro Resenha Consciência. Felipe, obrigado pelo convite. Excelente oportunidade de a gente falar um pouquinho do que a gente faz de forma leve, mais informal, mas passando com tudo a importância do tema, que são muitos temas importantes que a ciência brasileira, de uma maneira geral, está debruçada, inclusive a própria pandemia agora de Covid, então é sempre bom a gente poder falar isso. Sempre que a gente faz uma leitura sobre câncer, a gente fica com uma ideia do câncer como um problema multifatorial, quer dizer, são várias situações que levam uma determinada célula, um determinado tecido a apresentar um quadro malignizado, né? Com a sua expertise nessa área, você poderia explicar essa série de conceitos que dão uma base para a gente entender um pouco mais essa doença altamente complexa, Antônio? Claro, Felipe. Na verdade, uma maneira mais simples da gente entender o câncer é fazendo uma analogia com o iceberg. Então, o que a gente vê do lado de fora da água, que sabe-se a menor parte do iceberg, é o que nós chamamos dos tumores hereditários, ou seja, que são transmitidos através da linhagem germinativa, que podem passar de uma geração para outra, às vezes pular uma geração, mas enfim, são esses tumores que, conforme o iceberg informa, é a menor parte, é só a pontinha. A grande parte dos tumores que nós desenvolvemos seria ali a base, o que está abaixo da linha d'água no iceberg, que a gente nem consegue visualizar, mas que é a maior parte dele, são os tumores chamados de tumores esporádicos, adquiridos, que nós adquirimos ao longo da nossa vida em função muito, né, da exposição a fatores ambientais relacionados a estilo de vida de uma maneira geral, onde nós temos aí muitas vezes a interação desses fatores de risco com o nosso background genético, e aí a soma dessas duas situações, o quanto você se expõe, o que você se expõe, mais o seu background genético, podem levar a um quadro de malignização e surgimento de uma neoplasia. E aí, nesse sentido, a gente já tem uma série de fatores de risco muito bem dimensionados, e o câncer ele é extremamente democrático, porque você vê que ele atinge rico, atinge pobre, está em todas as partes do mundo, ainda que a gente consiga fazer uma estratificação, onde certos tumores são mais comuns em países mais desenvolvidos, outros em menos desenvolvidos, porque muitas vezes isso está relacionado com saúde pública. Por exemplo, na África, tem uma relação muito grande com tumores relacionados com a incidência de vírus, de hepatite, por exemplo, devido à contaminação, presença do vírus na água. Países menos desenvolvidos, onde é um sistema de saúde pública mais falho em termos de educação, por exemplo, tem uma maior incidência de tumores relacionados com HPV, onde os indivíduos, né, que fazem parte daquela sociedade, por exemplo, não têm a cultura de utilizar preservativo de forma adequada, ou seja, de se prevenir. Então, ficam mais expostos. Por exemplo, em países desenvolvidos, onde há uma alta incidência de obesidade, devido à dieta hipercalórica, América do Norte, Canadá, Reino Unido, já tem tumores muito relacionados a isso, como tumor de mama, de endométrio, de próstata, adenocarcinoma de esôfago e etc. Então, tem algumas estratificações interessantes onde a gente percebe isso, uma maior incidência ou não de certos tipos de tumores em virtude do impacto de fatores de risco em cada localidade. Isso é muito interessante porque acaba que você pode fazer uma espécie de mapeamento dependendo desses fatores. Esse nosso novo normal tem um chorinho de criança aqui. Isso é muito interessante porque, teoricamente, a gente consegue hoje fazer um mapeamento, né, de casos dependendo de costumes e de hábitos, né? E até que ponto isso pode trazer para a gente algum aspecto favorável no ponto de vista epidemiológico, né? Até que ponto isso pode ser favorável para
um tratamento individualizado, né? No sentido de, numa determinada região, nós temos mais casos de câncer de mama, dependendo de uma mutação X. Até que ponto esse mapeamento é importante na questão não só do diagnóstico, mas do tratamento diferenciado na sua visão, né? Dessa doença tão complexa como a gente sabe como ela progride, né? Sim. Numa situação de prevenção primária, que seria a não exposição a fatores de risco, aí o interessante é conhecer, de fato, os hábitos daquela determinada região e uma situação de educação mesmo em saúde pública para que não haja exposição àqueles fatores de risco. Essa, na verdade, é o melhor tipo de estratégia para se combater qualquer doença, e com o câncer é diferente. Uma prevenção primária baseada em observação, em educação e não exposição a fatores potencialmente deletérios. Posteriormente a isso, com o desenvolvimento da doença, o que a gente sabe hoje em dia é que tem alguns tumores que têm já um manejo bastante mais sofisticado, vamos dizer assim. Um desses tumores, por exemplo, você até falou, o próprio câncer de mama. O câncer de mama evoluiu demais nos últimos anos, nos 20 anos, que eu diria, a partir do mapeamento do genoma, onde foi identificada uma assinatura particular no câncer de mama, que hoje em dia a mulher que chega com câncer de mama, uma das primeiras coisas que se faz, além de detectar o tumor, é que subtipo molecular de tumor é aquele ali. Ele pode ser subdividido em 4 subtipos moleculares, e de acordo com cada um desses subtipos, são baseados na expressão de determinadas proteínas, essa mulher não só tem um determinado prognóstico, como também a aplicação de um tratamento mais direcionado, onde ela não simplesmente recebe uma quimioterapia genérica de amplo espectro, como era feito anteriormente. Isso é um exemplo. Tem o câncer de mama, que também está de pulmão, que também caminha nessa direção, e até o caso clássico de cura, de remissão da doença, que é a leucemia mieloide crônica, que é tratada com um alvo específico, que é o mesilato de imatinib, que bloqueia lá uma via específica dependente de ATP, e os indivíduos tratados com esse medicamento, com seus posteriores de segunda e terceira geração, têm a remissão total da doença. Mas que, infelizmente, não é a verdade para os demais tumores, porque, do ponto de vista molecular, do ponto de vista de complexidade molecular, essas leucemias apresentam uma certa complexidade que ainda é bem menor do que alguns tumores sólidos, que já têm ali uma quantidade muito grande de mutações e uma heterogeneidade, que a gente chama também muito grande, que torna difícil você atingir um único alvo e esse alvo ser representativo de todas aquelas massas de células presentes naquele tumor ali. Então, o que a gente está caminhando, ainda atualmente, o que se faz, diferente do que se fazia no passado para alguns tipos de tumores, é a medicina de estratificação, onde você estratifica indivíduos com determinadas características que podem ser acompanhados e tratados de determinada maneira, com base em determinadas alterações moleculares. O objetivo, o sonho, a ideia é que um dia seja transposto isso para a medicina personalizada, onde cada indivíduo, de acordo com o perfil molecular do seu tumor e o seu perfil genético, você tem uma abordagem mais personalizada para ter um melhor resultado, porque às vezes o indivíduo não responde à quimioterapia porque ele metaboliza de forma diferenciada, para mais ou para menos. Isso pode gerar uma maior toxicidade ou um menor efeito do medicamento. Também tem que ser levado em conta não só o perfil do tumor. Eu acho que esse é o grande sonho, é isso que se caminha, mas a gente ainda está relativamente longe. Principalmente, Felipe, para terminar essa parte ficou grande, que a gente fala de câncer, mas câncer é um conjunto muito grande de doenças. Fazendo um paralelo, seria como se fossem doenças cardiovasculares, por exemplo. Pega o aneurisma e a aterosclerose. Atingem os vasos. Engloba várias situações. Mas, na verdade, os fatores de risco, o tratamento, as manifestações clínicas são completamente diferentes. É exatamente isso. O câncer de pulmão, uma leucemia, um câncer de esôfago, de estômago, eles são entidades completamente distintas. Isso torna tudo muito mais complexo, cada um com a sua assinatura, ainda que hajam certas convergências em alterações moleculares em comum, eventualmente. Perfeito. Isso é bastante curioso, Antônio, porque eu fico com uma impressão de que esses dados epidemiológicos, às vezes, eles são um pouco subestimados, não só pela falta do teste, falta do diagnóstico, mas pela ausência de sintomas, talvez, né? São pacientes que procuram socorro, às vezes, quando sentem dores, enfim. E você trabalha com um tipo de câncer que é bastante... que é considerado raro, né? Embora eu não tenha expertise nessa área para dizer exatamente. Mas, numericamente falando, quando a gente lê, a gente fica com essa impressão, que provavelmente é uma impressão falsa, né? De que câncer no esôfago é raro. O que você tem para comentar nessa balança de
não é raro, mas a gente vê poucos casos na literatura. E se isso impacta diretamente na hora de pedir um financiamento de pesquisa, um financiamento de um teste clínico, por exemplo. Na verdade, o que ocorre é que, em geral, como vários tipos de tumores, infelizmente, ele é, na grande parte da sua evolução, um tumor assintomático, onde o paciente normalmente vai apresentar um sintoma mais agudo, que é a disfagia, que é a dificuldade para se alimentar, porque o tumor já está invadindo a luz do órgão, quer dizer, um tumor já em estágio avançadíssimo, né? Onde normalmente essa sobrevida é em torno de 10% no máximo, ou seja, uma taxa de letalidade de 90%, 80%, 90% em até 2 anos. Muito menos, na verdade, em geral, até bem menor do que isso, porque é detectado de forma muito avançada. O que ocorre, na verdade, do câncer de esôfago, que dá essa impressão, é que menos do que a própria incidência dele, que é uma incidência até bastante significativa, está entre os 10 tumores mais incidentes, que ele é pouco estudado, ele é ignorado, ele é, na verdade, fruto do que acontece em muitas doenças de uma certo preconceito social, que é um tumor que, em geral, ele atinge indivíduos de classe socioeconômica menos abastados. Na verdade, de classe socioeconômica bastante baixa, que são indivíduos que têm um grau de tabagismo muito alto, com etilismo também bastante alto, deficiência nutricional, que não é obesidade, é deficiência em vitaminas e minerais, e esses fatores de risco, mais alguns que aí vão depender de determinadas regiões, tem uma certa sinergia para induzir a formação desse tumor. E associado a isso, nós temos um quadro de indivíduo que, infelizmente, é afligido pela doença, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso a diagnóstico, a rastreamento, a uma consulta clínica qualquer que seja. E aí isso vai combinar com câncer bastante avançado e, infelizmente, com cuidado paliativo na maioria das vezes. Essa que é a grande questão. E por que isso? Diferente de outros, como a gente conversou, mama, pulmão, próstata e etc. São os mais comuns, né? Uhum. E porque são muito melhor estudados. Por que são melhor estudados? Porque são tumores que também incidem, no Brasil nós temos também, mas em países desenvolvidos, que aplicam seu potencial financeiro e intelectual para estudar esses tumores. E aí o resultado disso é o quê? Um manejo mais evoluído, uma doença melhor tratada, um paciente que tem um diagnóstico, um prognóstico mais evoluído também, que é diferente do esôfago, que ainda é tratado, em geral, de uma forma bastante conservadora, porque ele é bem menos estudado, ainda que a importância dele, em termos de impacto de saúde pública, seja bastante significativa, principalmente para a gente. São como doenças infecciosas, que são comuns no Brasil, que são ignoradas pela indústria, ou em outras situações de estudo, mas que são importantes aqui localmente para a gente também. O carcinoma epidermoide de esôfago, ao menos. E no seu trabalho atual, qual tipo de abordagem experimental você está direcionando os seus estudos nessa área de tumores? Legal. Bom, primeiro que em tumor de esôfago são 2 tipos principais, o adenocarcinoma e o epidermoide de esôfago. O epidermoide é bem mais comum, inclusive no próprio Brasil, só que a incidência do adenocarcinoma tem crescido significativamente também devido à relação com a obesidade. Como a gente está passando por uma transição epidemiológica de aumento de peso, sobrepeso nos indivíduos brasileiros, isso também está sendo significativo aqui. Então, o que a gente está estudando atualmente são esses 2 tumores e como que um grupo de proteínas está relacionado com a progressão desses tumores. E, na verdade, são proteínas de uma mesma família que nós identificamos que elas têm, na verdade, se chamam HMG1 e HMG2. Apesar de serem muito parecidas, uma parece ter um papel importante em um tipo, que é o epidermoide, e o outro no outro tipo, que é o adenocarcinoma. E eles são completamente diferentes desses tumores sobre vários aspectos, apesar de serem no próprio esôfago. E o que a gente está entendendo do ponto de vista molecular é que, em função dessa diferença de expressão dessas proteínas, que tem uma rede regulatória muito grande que elas estão envolvidas, quais seriam os aspectos principais que elas estariam relacionadas no desenvolvimento desses tumores. No caso do adenocarcinoma, se essas proteínas podem ser reguladas por situações como o refluxo gastroesofágico, a obesidade, por exemplo, pode estar influenciando na expressão dessa proteína, que, por sua vez, estaria induzindo a regulação de uma série de outras vias. E no caso do carcinoma epidermoide de esôfago, o que a gente tem visto é a relação dessa proteína com a resistência e a não resposta ao tratamento quimioterápico, que também parece ser uma questão importante. Então, a gente está avançando nessas frentes diferentes com esses 2 tipos de tumores, com proteínas de uma mesma família, mas que têm, na verdade, um papel sinérgico, ainda que de forma isolada em cada um desses tumores. É mais ou menos isso. Um pouco complicado, assim, resumir, mas eu acho que é o que a gente tem claro, visto. sim.
Parabéns pelo trabalho. Antônio, muito obrigado pela sua participação no nosso Resenha Consciência. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto para um Foi assunto ótimo. tão amplo, tão complexo e tão importante para a sociedade, de tal forma que quanto mais esclarecimento a gente tiver num determinado tema, principalmente na área de câncer, que afeta a família de praticamente todo mundo, né? A gente precisa realmente estar ganhando cada vez mais conhecimento e, sem dúvida nenhuma, essa conversa com um especialista como você vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e espero revê-lo aqui no nosso canal muito breve, para conversar sobre outros assuntos científicos. Tá ótimo. Muito obrigado, Felipe. Parabéns aí pela iniciativa. Foi ótimo. Obrigado. Até breve, Antônio. Obrigadão Até você. breve. Obrigado.